Hoje vamos trabalhar Gálatas capítulo 5, a primeira parte do capítulo 5, versículos de 1 a 15. Gálatas 5, de 1 a 15. Esse trecho que nós vamos estudar hoje, ele é dividido em duas seções. A primeira do versículo 1 ao versículo 12 e a segunda do versículo 13 ao versículo 15. A primeira parte ele vai tratar principalmente da questão da liberdade cristã, certo? Liberdade cristã. Diz assim, capítulo 5, a partir do versículo 1, eu estou lendo na NVI. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa, viu? Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Muito bem, primeira coisa que nós devemos ter em mente, esse trecho não está falando sobre pecado, certo? Esse trecho não está falando sobre pecado. Então, quando ele fala sobre liberdade, ele não está falando de liberdade do pecado, é de outra coisa que ele está falando, de outra liberdade. Vamos ver o que é. Paulo aqui está preocupado e ele está contrapondo duas religiões. A religião verdadeira, do evangelho, da fé e da graça, e a religião das obras. Uma religião diz que você é salvo pela graça, mediante a fé, conforme está escrito no evangelho, e a outra diz que você consegue a sua salvação através das suas obras. São duas religiões que ele está contrapondo. É isso que ele trata aqui em toda essa carta. Paulo começa esse trecho fazendo uma afirmação e dando uma ordem. Qual é a afirmação? Cristo nos libertou para que fôssemos de fato livres. Se Cristo nos libertou, a gente precisa ser livre. É por isso que ele está insistindo tanto em que os gálatas não se circuncidem. Porque se circuncidar significa voltar à escravidão. Significa retornar a uma escravidão, certo? Aí ele diz, anteriormente,
a nossa condição era de escravidão, uma escravidão à lei. Cristo vem e nos liberta, certo? Cristo é o libertador, a conversão é um ato de emancipação e a vida cristã é uma vida de liberdade. Mas liberdade de quê? Não é, aqui nesse caso, não, ele não está falando de liberdade do pecado. Ele vai falar de liberdade do pecado em outros trechos, em outras cartas, certo? Mas aqui, especificamente, ele está falando de liberdade da lei, certo? Liberdade da lei. Bom, então, a liberdade é a liberdade da lei. Mas o que é que significa isso, essa questão da liberdade da lei? É uma liberdade de consciência, certo? E também a liberdade da tirania da lei. Por quê? Porque a lei exigia que você cumprisse mandamentos que não podem ser cumpridos. E a lei dizia, bom, você precisa cumprir esses mandamentos. Se você não cumprir, você está condenado. Para ser salvo, você precisa cumprir tudo isso. Se você não cumprir, não está salvo. Essa é a situação. Essa era a situação. E ele disse, não, Cristo veio nos libertar dessa servidão. Dessa servidão de ter que cumprir mandamentos que não podem ser cumpridos. Aí a ordem que ele nos traz é que nós devemos ficar firmes. Portanto, foi para a libertação que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, certo? Permaneçam firmes. Nós devemos desfrutar a gloriosa liberdade de consciência que Cristo comprou para nós através do seu perdão, certo? Qual era a nossa situação? Antes nós estávamos, carregando um grande fardo, uma série de exigências que não podiam ser cumpridas. Aí a lei dizia, olha, você tem que cumprir, você tem que observar, você tem que guardar, porque senão você está condenado. Vejam só, a lei, além de a gente não poder cumprir os mandamentos, a gente ainda era condenado por causa disso, certo? Então, essa é a situação da pessoa antes de encontrar-se com Cristo. E aí ele diz assim, por que vocês estão querendo voltar? Por que vocês estão querendo voltar? Depois que vocês ficaram livres, por que vocês estão querendo voltar a ser escravo de novo? Cabe na cabeça de ninguém um negócio desse? Por isso que Paulo disse, deixa de ser burro, seus Gálatas, deixem de ser burro, rapaziada. Quando ele diz, Gálatas insensatos, na nossa linguagem de hoje, largue de ser burro. Como é que você, depois de ser livre, você quer voltar à situação de escravidão e de condenação? Porque Cristo já atendeu em nosso lugar todas as exigências da lei. Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele satisfez completamente todas as exigências da lei. E para que sejamos salvos, não há necessidade de fazer nada. Basta crer na obra que Cristo já realizou. Crer na obra que Deus em Cristo já fez. Isso é salvação. E aí então, crendo, o que é que acontece? Esse fardo é
retirado dos nossos ombros. Esse fardo, né, é o que ele diz aqui no versículo 13 do capítulo 3. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Ele tirou de nós esse fardo. Agora a gente pode andar de cabeça erguida, porque Cristo já levou todo esse fardo sobre si lá na cruz do Calvário. Certo? Como é então que a gente quer voltar a carregar esse fardo novamente? Ele pergunta aos Gálatas: como é que vocês querem voltar a carregar isso aí? Ele diz assim, né? Aí ele diz que a circuncisão é uma outra religião, certo? É uma outra religião. Porque aí ele diz assim: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Ou seja, ele deixa de ser cristão e passa a ser judeu. Então, a questão que a circuncisão não era o ato em si, essa pequena cirurgia que é feita. Não, a questão era o valor teológico. O que é que isso significa? Significa que você está dizendo que rejeita o sacrifício de Cristo e que prefere confiar nas suas próprias obras. É uma outra religião. E essa falsa religião, ela traz uma série de acréscimos à cruz de Cristo. Boas obras, sacrifícios, ofertas, relíquias, méritos humanos e etc. Toda e qualquer religião que acrescenta alguma coisa ao simples e puro sacrifício de Cristo é uma falsa religião, por mais que tenha o título de cristã. Por mais que tenha o título de cristã lá na frente, né, na parede, não é cristianismo verdadeiro, é uma falsa. Aí ele diz: fazer a circuncisão, deixar-se circuncidar significa rejeitar a cruz de Cristo. Rejeitar a cruz de Cristo. Se você se circuncidar, ele está dizendo para os Gálatas, você está rejeitando a cruz de Cristo, vocês caíram da graça, né? Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Aqui a gente precisa parar um pouquinho e falar sobre essa questão aí de cair da graça. Muita gente por aí usa esse versículo dizendo: tá vendo? Você pode perder a salvação se você cometer qualquer pecado. Não. O versículo não está tratando de perda da salvação. O versículo está tratando de você escolher entre uma falsa religião ou a religião verdadeira. Ou você está no barco da graça, ou você está no barco da lei. A graça significa confiar no sacrifício de Cristo. O barco da lei diz confiar nas próprias obras e na obediência à lei como uma forma de salvação. E aí você está diante dessa, aí ele diz que os Gálatas estavam diante dessa escolha. Ou você escolhe a circuncisão, ou você escolhe Cristo. Quem escolher a circuncisão, perdeu a Cristo.
perdeu a Cristo, certo? Se você escolhe a circuncisão, perde a Cristo. É por isso que ele disse, caiu da graça. Você disse, não quero saber da graça. Não quero saber do sacrifício de Cristo. Isso é a apostasia. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. E isso é justamente o único pecado pelo qual a pessoa perde a salvação. Não é qualquer pecado que você perde a salvação. É só se você se tornar um incrédulo. Mas isso é óbvio. Se a salvação é pela fé e a pessoa não tem fé, como é que pode ser salva? Não pode ser salva, não é? Lógico, né? Então, ou você tem fé no sacrifício de Cristo, ou não tem fé. Se você tem fé, você é salvo. Se você não tem fé e está acrescentando outras coisas, não está na graça. Isso é uma coisa óbvia. É isso que Paulo está dizendo, certo? Então, salvação única e exclusivamente pela graça, e é por isso que ele está batendo nesse assunto. É por isso que ele está sempre repetindo. Quantas vezes já foi dito isso aqui? Para que os Gálatas pudessem introjetar isso, botar isso na cabeça. Da mesma forma, muitas vezes nós caímos na mesma tentação dos Gálatas, querendo acrescentar alguma coisa. Muitos grupos religiosos pregam isso, dizem isso, afirmam isso, que as pessoas têm que, além de crer em Cristo, fazer coisas boas. Isso é falsa religião, de acordo com o que Paulo nos diz em Gálatas. Por quê? Porque Cristo já realizou tudo. E é por isso que no versículo 5 ele diz: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança maior não é ganhar na loteria, acertar a Mega Sena da virada. A nossa esperança não é fazer um concurso público e tirar o primeiro lugar e ser contratado. A nossa esperança não é passar no Enem para medicina e ser um médico famoso no futuro. Tudo isso é bom, fora a questão da loteria, né? Mas não é o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida é servir a Deus. E a nossa esperança maior é viver com o Senhor para todo sempre. A nossa esperança maior é o novo céu e a nova terra. E isso a gente só recebe pela fé. Não é pelo nosso esforço. Veja, ele diz, não é para aqueles que trabalham ou aqueles que se esforçam, mas aqueles que aguardam pela fé. A nossa glorificação é tão produto da graça mediante a fé quanto a nossa salvação. Não é? A glorificação final que nós vamos alcançar é tão graciosa quanto a justificação e também é decorrente da obra salvífica de Cristo. É por isso que nós vamos alcançar a glorificação. Não é por causa dos nossos esforços, mas é por causa da nossa fé. Muito bem. E aí, Paulo diz que nem circuncisão, nem incircuncisão importam, são coisa alguma. Será que ele está se
desdizendo agora. Não, ele simplesmente está dizendo assim: a sua situação diante de Deus não vai mudar, quer você seja circuncidado, quer você não seja circuncidado. Só existem dois tipos de pessoas: pecadores remidos e pecadores perdidos. A circuncisão ou a falta de circuncisão não muda isso. O que é que muda? A fé em Cristo. Somente aqueles que têm fé em Cristo serão recebidos pelo Senhor. Somente quem tiver fé na obra salvífica de Cristo, ali na cruz do Calvário, que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi assunto aos céus, está glorificado, somente quem crê nisso é recebido pelo Senhor. Somente quem crê nisso vai estar com o Senhor lá nos novos céus e na nova terra. E é isso que nos aguarda. E Paulo diz também, né, que diz assim: porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Aí, antes que alguém, né, comece a ficar incomodado, porque Paulo está dando ênfase nessa questão da fé e fica perguntando: e a gente não precisa fazer nada? A gente precisa fazer como consequência da nossa salvação, como consequência da nossa justificação, porque a fé, ela atua pelo amor. Aí nós vamos lá para Tiago. Você demonstra que tem fé quando as suas obras são palpáveis. A sua fé se torna prática quando você atua com amor. Detalhe: amor não é sentimento, não é aquele sentimento quentinho que a gente, né? Não, amor é decisão, é atitude, é ação, é sacrifício. Isso, ou seja, boas obras. As boas obras têm o seu lugar na vida cristã, mas não são as boas obras que garantem a nossa salvação. Ao contrário, Paulo vai dizer em Efésios que as boas obras são um fruto da nossa salvação, a consequência da nossa salvação. Aí, a partir depois aqui do versículo 5, ele vai fazer um contraponto, do 7 ao 12, ele vai fazer um contraponto entre ele, Paulo, e o mestre judaizante que estava deturpando a fé dos irmãos gálatas lá, certo? Aí ele começa dizendo assim: vocês corriam bem, né? Paulo está pensando naquelas competições, né? Nós sabemos que as Olimpíadas começaram com os gregos, né? Lá na antiguidade. Então, os gregos gostavam muito dessas competições esportivas. Aí ele diz assim: olha, vocês corriam bem, pessoal, né? Quem foi que impediu vocês de continuar a sua corrida, né? A sua corrida. E é interessante que a gente vê que essa corrida diz assim: vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? A fé, ela redunda em obediência. Não há nada de mal de você cumprir o que está lá nos 10 mandamentos, ao contrário, é até requerido que você cumpra, mas esse cumprimento, ele se dá por causa da salvação e não para a salvação.
Nós cumprimos os 10 mandamentos porque somos salvos. Então, a fé, ela desemboca, ela redunda, ela tem como consequência a obediência. Mas aí, então, o camarada lá chegou e botou um bocado de pedra na frente lá dos corredores, lá dos Gálatas. Ô, Gálatas, vocês estavam correndo bem, quem foi que impediu vocês? Né? Vocês foram atrapalhados aí pelos judaizantes. Aí então ele vai dar as características desse ensino. Não provém de Deus. Esses ensinos dos falsos profetas, dos falsos judaizantes, não provém de Deus. Esse ensino, ele contamina todo mundo. É por isso que ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então ele diz assim, essa persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, está contaminando todas as igrejas da Galácia. Se cuidem, não permitam isso, não aceitem esse tipo de ensino, porque esse ensino vai corromper toda a igreja, certo? E por fim ele diz, ele diz assim, estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Paulo então está convencido de que essa pessoa, esse mestre judaizante que estava corrompendo os irmãos, ele vai sofrer a condenação. E aí ele diz, estou convicto, estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo, ou seja, vocês vão voltar para o Evangelho, vocês vão deixar esses empecilhos de lado e vão voltar para o puro Evangelho que eu preguei para vocês, e não para esse outro Evangelho que está sendo pregado aí por esse pessoal. Aí, depois ele começa a responder, provavelmente, uma acusação que o mestre judaizante estava fazendo acerca de Paulo. O camarada provavelmente estava dizendo que Paulo era um falso, que Paulo era duas caras, que Paulo, quando ele estava com os gentios, ele falava contra a circuncisão, mas quando ele estava junto com os judeus, aí ele fazia tudo direitinho, conforme a lei, tal, não falava mal da circuncisão, nem nada, não sei o quê. Aí Paulo diz assim, olha, se eu estou pregando a circuncisão, por que é que eu continuo a ser perseguido? Por que é que eu continuo a ser perseguido? Aí ele diz assim, versículo 11, irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Se ele diz assim, se eu estou pregando circuncisão, então o escândalo da cruz foi removido. Por que ele fala isso? Porque para o judeu, naquela época e ainda hoje, o fato de Jesus ter morrido numa cruz é o grande empecilho de eles aceitarem que Jesus é o Messias. Por quê? Porque lá na lei, em Deuteronômio, está dito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como é que pode o Messias ser um maldito de Deus? Não cabe na cabeça do judeu, é por isso que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por que é loucura para os gentios? Porque a crucificação era a pior forma de execução que os romanos conheciam. Era
reservado para os piores bandidos, era reservado para os escravos rebeldes. Pessoas da mais baixa qualidade social. Aí ele diz assim, ora, então, se eu estou pregando a circuncisão, então o escândalo da cruz está removido, né? Mas ele continuava dizendo, Cristo morreu crucificado. É por isso que quando ele chega lá em Corinto, ele diz assim, resolvi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Para não ter nenhuma dúvida de que ele estava pregando exatamente isso, Cristo crucificado como a única forma de salvação, certo? E aí ele diz assim, aí ele diz mais aqui, né? Ele diz assim, quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Quem dera, na hora de fazer a circuncisão, errasse o lugar e cortasse mais do que devia cortar. Sabe por que ele diz isso? É porque uma das determinações da lei era que eunucos não podiam entrar no templo. Mutilados não podiam entrar no templo. É por isso que aleijados não podiam entrar no templo. É por isso que o aleijado que foi curado por Pedro, ele estava na porta do templo, ele não estava dentro, não estava no pátio do templo, ele estava na porta, pedindo esmolas para as pessoas que, imbuídos de um sentimento religioso, estavam indo ao templo para adorar. Quem sabe ele pensava, bom, quem está nesse espírito de adoração, provavelmente será mais generoso, não é? Generoso. E aí então, quando ele diz, tomara que esses camaradas, quem dera que esses camaradas se castrassem, ele está dizendo que esses camaradas aí, eles estariam afastados da religião judaica, porque afastados de Deus eles já estavam, uma vez que estavam pregando uma falsa religião. Um outro aspecto também é que algumas religiões pagãs, como é o caso do culto a Cibele, uma religião dessa região aí, mais especificamente da Frígia, eles praticavam, os sacerdotes eram castrados, eram eunucos, né? Aí ele vai dizer que a circuncisão, ela aproxima de Deus tanto quanto a castração aproxima de Deus nessas religiões pagãs. Ele está mostrando uma coisa. É por isso que nós precisamos nos ater à palavra de Deus. Precisamos nos apegar à palavra e não ao que é falado. É por isso que um dos lemas da reforma era sola escritura. Por isso que uma das primeiras coisas que as igrejas protestantes fizeram na Europa foi criar escolas ao lado das igrejas, que era para que o povo pudesse ler a Bíblia, tivesse acesso à Bíblia e pudesse conferir o que estava sendo pregado. É para isso que nós trazemos a Bíblia aqui para a igreja, para conferir se de fato as coisas são como estão sendo pregadas. É por isso que nós damos aula com a Bíblia aberta, para não cair nesse tipo de coisa. E aí temos os versículos 13 a 15, que ele vai falar sobre o que significa essa liberdade cristã. É por isso que ele diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Certo? Então,
A liberdade cristã é a liberdade de consciência e a liberdade da culpa. E ele diz aqui: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Né? Vocês foram chamados para a liberdade. Essa questão de ser cristão não é a pessoa que decide ser, não. É Deus que chama, certo? É Deus quem chama. Ele diz aqui: vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, somos cristãos por causa da eleição. E essa questão da liberdade cristã não é, de forma nenhuma, uma autorização para pecar. Não é uma carta branca para pecar. Ao contrário, nós somos livres para servir a Deus. A nossa liberdade é para parar de pecar. Porque antes de sermos salvos, a gente não podia deixar de pecar. E ele fala, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. E o que essa liberdade também é a liberdade que nós temos de nos aproximar, nós entrarmos e nos apresentarmos diante do trono de Deus sem nenhum outro mediador a não ser Cristo. É o que nos diz lá em Hebreus, né? Nós podemos ousadamente, por causa de Cristo, nós podemos ousadamente entrar na sala do trono. Podemos, né, em oração, nos colocar diante de Deus pela mediação única e exclusiva de Cristo. E aí, a liberdade é a liberdade de ser guiados pelo Espírito e a liberdade de viver pelo Espírito. Essa é a liberdade cristã. Essa é a liberdade a que nós somos chamados. E aí, ele diz no versículo 15: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Nós somos chamados para o amor. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês, né, se mordem e se devoram, veja que vocês vão ser destruídos. E o interessante é o seguinte: não existe nada mais que crie um ambiente de disputa do que a falsa religião. Porque a religião dos méritos, aquele que consegue ser mais obediente às regrinhas, começa a se achar melhor e superior àqueles que não conseguem cumprir as regrinhas. E aí começa a haver o quê? A ciumeira, começa a haver o disse-me-disse. Fulaninho, vixe, aquele fulano acolá, rapaz, é presunçoso que não é, né? Aí começa essa coisa assim. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para servir uns aos outros, amar uns aos outros, ter liberdade de servir ao outro. Aí então, estamos diante dessa escolha: ou a circuncisão, ou a falsa religião, ou Cristo. Se você escolher o mérito próprio, você vai rejeitar a graça de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe. Na próxima aula, teremos a vida pelo Espírito, a partir do versículo 16, ok? Muito obrigado pela participação de todos, que Deus abençoe.